Muita treta, vixe, muita treta, vixe. I can feel it. Muita treta, vixe, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do progresso. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui muitíssimo bem acompanhado dela, querida convidada, pela primeira vez aqui no Treta Talks, Beatriz Zanfra, a Bia Biônica. Tudo jóia, Bia? Tudo bem, Ivo? Tudo bem, pessoal que tá ouvindo? Tudo tranquilo. O apresentador ligado no 220, né, às vezes. É o hábito de começar o podcast, dar uma adrenalina. E eu já tô cheio de intimidade te chamando de Bia. Posso continuar? Com certeza, não. Eu sou a Bia. Intimidade de seguidor do Twitter, né? Eu vou explicar para os ouvintes. Mas deixa eu apresentar antes, que também tá aqui. Já também uma arroba que eu sigo há algum tempo, Maurício Falavinha, @malfalavinha, beleza, Mal? Beleza, tudo bem, Ivo? Tudo bem, Bia? Tudo bem. Tudo jóia. Vocês estão falando de onde, que Mal pergunte, para situar? Eu tô aqui no Espírito Santo, e vocês? Eu tô em São Paulo, capital. E o Mal também? Eu também. São Paulo, capital, Rio Pequeno, pertinho da USP. Boa, eu morei 5 anos aí perto da Paulista e eu lembro que era quando você tá assistindo o Jornal Nacional, né, rolando tiro, porrada e bomba, e você olha pela janela, é ali, do seu lado, né? É o centro do Brasil. Então vocês estão no front. Isso. Bom, para explicar aqui para os ouvintes, eu sou um famoso analfabeto político, né? Há algum tempo eu sou ignorante, alienado e manipulado, porém sempre fui interessado em política, aí, né? Até esse nível superficial. Nunca cheguei a me engajar em nenhum ativismo, não me filiei a partido, e eu acho que tá tendo um movimento agora, né? Mais pessoas estão, como eu, ignorantes, alienados e manipulados, né? E mal informados, mas está crescendo esse interesse por política, né? Então, nesse país, talvez até nesse mundo anti-esquerdista, anticomunista e principalmente antipetista, eu queria trazer a opinião de duas pessoas que são um colírio para os meus olhos quando passa ali na timeline, e eu já tô cansado de ver o Felipe Neto lacrando, ou outras pessoas, né? E aí, quando eu vejo uma opinião assim que coloca as coisas nos devidos lugares, eu falo, pô, eu queria gravar um podcast com essas pessoas. Então, para poder me situar e situar os ouvintes, eu queria que vocês começassem se apresentando e falando assim sobre a relação de vocês com a política. Bem simples, né, para começar. Pode começar. Começa mal, que vocês têm mais. Ela vai me chamar de pra mais você. velho. Não, as coisas bem pra você mais facilmente. Eu quero copiar o modelo. Não tem modelo não, mas é o seguinte, vamos lá, eu fiz história muito novo, já sempre ligado ao PT, me filiei pouco mais tarde, frequentei reuniões, comícios, passeatas, vida de partido. Trabalhei muito também nesses anos de governo federal do PT e antes ainda em governos prefeitura, né? Eu trabalhei bastante com políticas públicas, eu sou ativista da área de inclusão digital, de educação popular, tive ONG e convivi de perto com muitas administrações. Não só petistas, mas principalmente. As redes sociais foram um caminho natural, principalmente. Eu preciso discordar de você numa coisa, mas eu vou esperar, eu vou me apresentar primeiro. Eu não acho que a gente está vivendo um período em que tenha muita gente se interessando por política. Eu acho outra coisa. Eu acho que muita gente falando sobre política e se interessando pouco. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo quase apolítico, incentivado pela mídia. Despolitização, né? Exatamente. A gente vai falando mais disso no decorrer do programa. Minha ligação sempre foi essa. Foi partidária, foi de estudos, foi de atividades profissionais também. Sempre na área de política pública. Ligado à área de educação, inclusão digital, formação para trabalho e assim por diante.
Joia. Mal, só para pegar carona aí também, você pode me explicar sobre o Recontaí, que é um projeto que é muito do meu interesse, né? Ele desmistifica alguns conceitos, né, financeiros, econômicos, Sim. Abordando principalmente os bancos públicos. Sim, a ideia é exatamente essa, falar de economia, de política também, de uma maneira simplificada, em que todo mundo possa entender, e tendo aí como viés a defesa dos bancos públicos, né? Eu já trabalhava com divulgação, com análise de dados, mas eu tenho feito colunas aí agora há pouco tempo, tem 2 aí lançadas para eles, né? E vou continuar isso semanalmente. Eu acho que é um blog que vale a pena seguir, sim. Tem a direção de Sérgio Mendonça, que foi do Diese, que é um economista renomado e que tem essa facilidade de transmitir os fatos econômicos de uma maneira que eu acho que é bem diferente do que você vê os analistas econômicos falando na TV, né? Exatamente. E eu acho isso importante. Enfim, é isso aí. Isso, eu tive contato hoje, né? Li os seus textos lá na coluna Opina Aí e gostei muito, e também estava lendo o Medium da Bia, né? Fala pra gente, Bia, sua relação com política. Bom, ficou faltando me apresentar, né? Isso. Bom, eu sou formada em filosofia, né? Tenho graduação, mestrado e doutorado em filosofia, me especializei em filosofia política. Minha relação com a política é de militância de base, praticamente. Eu comecei a me interessar por política muito cedo. Com 16 anos eu fui votar a primeira vez e foi quando o Lula foi eleito, né? Em 2002. Eu venho de uma família que já tem militância petista, que já é filiada e tudo mais. Então eu vim nessa linha. Tive atividade sindical quando fui professora do estado, fazia parte da POSP, representava a minha escola. Mas é isso, e eu faço a minha militância nas redes sociais, né? Não sou nenhuma pessoa muito conhecida, mas eu procuro expressar o que eu penso politicamente nas redes sociais, porque por mínima que seja a minha diferença, eu tento fazer alguma coisa, né? E tô ali falando o que eu acredito, e comecei a escrever alguns textos agora no Medium para poder sistematizar um pouco mais essas ideias, né? Quem sabe conseguir atingir mais gente, né? Conseguir debater mais de uma maneira melhor que no Twitter, né? Perfeito. Fazendo aquela minha análise leiga, né, a gente percebe que o fenômeno da extrema-direita não é uma exclusividade do Brasil, é óbvio. A gente está aí, como sempre, copiando, né, os passos dos Estados Unidos. Mas, já que o Mal falou aí de pós-política, né, como que vocês se posicionam, né, se colocam de um modo geral? Digamos que a gente tem uma audiência aí de milhares de ouvintes que estão todo dia sendo bombardeados, né, por antipetismo e reproduzem com certeza uma série de falácias aí, de falsas simetrias e etc. Então, assim, nesses tempos em que as coisas estão escancaradas, né, veio uma pandemia e escancarou o neonazismo no Brasil, e a galera até veio meme antifascista, né? Agora tem antifascista, até o Dória é antifascista. Eu queria que vocês tentassem resumir esse sentimento para mim aí, de como é ser petista nesse momento antipetista, né? Mesmo com todas as convicções que vocês têm, eu imagino que vocês aturam aí uma encheção de saco, pelo menos pela internet, diária, né? Mesmo que vocês estejam em suas bolhas, vocês enfrentam aí todo dia esse resquício, né, desse antipetismo que a galera tá pagando caro por ele. É porrada todo dia, né? É um espaço, a Bia falou de o pouco que a gente faz, mas o pouco que a gente faz está no principal espaço hoje. Você tem uma vida política esvaziada, instituições que funcionam mal, você tem a impossibilidade de sair nas ruas hoje. Você vê manifestações pró e contra que são muito mais esvaziadas do que eram até mesmo na época do impeachment, do golpe. Exato. Eu acho que as redes sociais são o principal espaço hoje, sim, e o Twitter ainda guarda essa... Segundo o levantamento de dados, o Twitter é a única rede onde você tem uma pequena maioria de esquerda ainda. Só que esse lance das porradas que a gente leva todo dia, eu vou discordar de novo de você, a gente não tem bolha. O petismo não tem bolha. Certo. Eu vejo um grande agrupamento de esquerda e você tem, enquanto a direita realmente forma bolhas e consegue
encaixar os seus temas, até dirigir de alguma maneira, porque tem a mídia junto, quais são os temas que vão se discutir atualmente e tal. Você vê que vai ter um projeto de lei do Senado, do Tasso Gereissati, que vai ser votado amanhã, que privatiza a questão da água e do saneamento básico, né? E isso não está sendo discutido fortemente nem na mídia, nem nas redes. O que está sendo discutido é o Queiroz, os números de mortos que vão crescendo todo dia. Eu não consigo enxergar uma bolha petista, porque na esquerda a divisão é muito maior. Mas você vê que, por exemplo, o pessoal do Ciro se organizou basicamente da mesma forma que os bolsominions, assim. Eles conseguem fechar em um tema e sair batendo, e repetindo as mesmas coisas. Você vê que pautas identitárias, elas conseguem se fechar num globo e bater e sair com as mesmas coisas. Agora, eu não consigo enxergar, e falei isso num Twitter que a Bia estava discutindo junto, inclusive, falamos pro Cantalice, eu não consigo enxergar uma bolha petista, porque a gente se abre para absolutamente todos os movimentos que visam uma destruição do PT, que sempre, de alguma forma, incentivaram o antipetismo, e a gente se abre para eles. E comemora e saúda e não consegue se fechar numa bolha, e nem mesmo, ontem foi um caso raro, aí 2 pessoas individualmente conseguiram erguer uma hashtag de chuva de Lula e começaram a planejar isso na semana anterior, mas isso não foi algo realmente planejado. Você não tem um corpo, você não tem uma bolha na qual você possa planejar algumas ações. Eu acho que o petismo deveria ter uma bolha, basicamente. Sim. Isso. Certo. Ivo, certo. É isso. A gente não só não tem a bolha, como muitas vezes a nossa batalha de nós petistas, né, é enfrentar o antipetismo dentro da esquerda, né? A gente perde muito mais energia com isso do que contra os bolsominions de verdade, né? Porque contra os bolsominions a gente já é radicalmente diferente deles, a gente tem toda uma concepção de mundo que é totalmente diferente, é uma outra ordem, né, de batalha. Agora, a gente ter que combater coisas dentro da própria esquerda, né, ter que combater gente nos atacando de dentro é mais complicado, né? E a gente não tem a bolha nem pra gente planejar o nosso ataque e nem para se defender quando é atacado, né? Exato. E é o que você falou no começo, Ivo, de retweetar o Felipe Neto. Quer dizer, aí pega a nossa bolha, a galera passa o dia inteiro discutindo se o Felipe Neto tá certo ou tá errado. Que bolha é essa? Que só os outros ditam as pautas pra gente e a gente só fica reagindo ao que vem de fora. Então é bem complicado. Mas é difícil, mas eu acho que ao mesmo tempo é satisfatório, assim, é mais reconfortante, vamos dizer assim, para nós, de termos o nosso partido, de termos um mínimo de organização das nossas ideias, né? De a gente ter isso no horizonte, né? E para poder planejar alguma coisa para frente, porque eu acho que o resto da esquerda não tem. Perfeito. Eu acho até que a coerência, nós temos uma determinada coerência e história para trás. Que eu acho que o resto da esquerda não tem também. É isso, a gente tem uma bagagem para levar e o resto da esquerda não tem. E por isso que eu acho que nenhuma alternativa de esquerda pode passar sem PT. Eu ouço muita gente dessa nova categoria, né? Essa galera que tá chegando agora, digamos assim, falando, nossa, mas vocês estão questionando um tweet meu de 2015, né? Eu falo, gente, em 2015 já não tinha dúvida de como as coisas funcionavam, né? Mas tudo bem. É porque eu talvez seja um pouco mais velho do que esses Castanhari, Leon e Henri Bugalho da vida. Uma vez até o Pablo Peixoto teve aqui no Treta Talks, a gente fez um podcast falando de esquerdofobia, né? Ele pontuou que, na opinião dele, o valor principal da direita é o pragmatismo, né? Enquanto que o da esquerda, em muito das esquerdas, você poderia pensar aí o idealismo. E eu considero, não sei nem de ala do PT que vocês são e tudo mais, mas eu considero muito no pensamento, nas palavras de vocês, uma visão muito pragmática, né? Então, em muito, eu me questiono também se a gente não precisa buscar um certo pragmatismo ou se isso não nos coloca diretamente alinhado com esses outros projetos aí de esquerda que, na verdade, para mim são direita, né? Que é Ciro Gomes, Marina Silva
e essas outras galera, PSB, PDT... Sem pragmatismo, a gente não teria nem governado, né? Exatamente, sem pragmatismo. Dentro de uma democracia, você precisa de aliança, você precisa de política pública, você precisa de projeto. Sem pragmatismo não se governa. E o PT, uma das acusações, é essa acusação repetitiva de as alianças que fez, os projetos que não fez, e não fez muita coisa, não foi feita, por exemplo, por não se ter maioria em Congresso nem ambiente político para isso. Quando a Dilma lança a reforma política, todo mundo viu, isso teria consertado tudo. Nunca houve, e não teve no momento dela, um ambiente que aprovasse um projeto daquele tamanho. É lógico, né? Exatamente, é isso. Sobre pragmatismo era o que eu queria falar. Perfeito. Eu acho muito estranho dirigir esse tipo de crítica ao PT, de crítica de falta de pragmatismo. E é sempre assim, né? Quando o PT agora está fora do governo, é muito idealista. Quando estava dentro, era muito pragmático. Então, qual é? Eu acho que... acho que tem muita desonestidade nesse tipo de crítica e cara, eu acho que é um princípio político básico. Política é cálculo, mas também é ação. Qualquer político hábil tem que saber casar as duas coisas. Perfeito. Então, quem fica privilegiando uma coisa ou outra, ou a ação, ou o pensamento, está agindo de má fé, não está agindo politicamente. Eu queria só completar uma parte de idealismo que você falou e que na minha primeira fala eu esqueci até de colocar. Certo. Esse idealismo é capaz de matar a gente. Eu fico espantado. Eu sei que é um ingresso, na verdade, de falas e discursos dentro de um mercado onde tudo vira uma espécie de objeto de consumo. Mas eu não entendo por que eu, tendo um perfil declaradamente petista, tendo um histórico, por que eu tenho de colocar que eu sou antifascista ou antirracista? Que não seria nem sequer uma qualidade, seria uma obrigação. Eu não consigo entender exatamente algumas cobranças que vêm em cima dessas ondas, né? Tanto que eu não pus o antifascista, eu pus uma piadinha, na verdade, e a Bia colocou outra lá. Antifascismo é prática, né? Não é exatamente. Lifestyle, status. Em termos de ideias, já que você está discutindo dentro de uma perspectiva de se ter democracia, não passa de obrigação, mais uma vez, né? E eu não consigo entender essas cobranças, e daí indo para essa ideia de Somos 70 ou Frente Ampla, que surgiram e que foram rejeitadas. Graças a Deus. Foram rejeitadas. A Deus é o Lula, né? Exatamente. Mas que foram rejeitadas e que até hoje geram cobranças do resto da esquerda. O Lula desmontou a Frente Ampla por omissão, né? Uhum. É o resumo da influência dele atual. O que o Mal falou tá certíssimo. A gente vem de um partido que tem uma história de luta contra a ditadura, de luta por democracia, que botou pobre na universidade, instituiu cotas na universidade e no serviço público. Ainda falta a gente falar que é antifascista, antirracista? Bom, agora eu vou fazer o advogado do diabo, né? Tem muita gente que não se dá conta de que vive num ambiente anti-esquerdista, anticomunista, antipetista, principalmente, como eu já falei, e acha que é apropriado, é o momento, é útil. Eu não sei pra que algumas pessoas acham que se deve fazer uma grande campanha de críticas à esquerda, ao PT, criticar tudo que o PT não fez, né? Porque não implantou uma ditadura comunista, porque não fez a reforma agrária, né? Como se não houvessem outras forças no país, né? Como ficou bem claro em 2015. Então eu queria que vocês respondessem pra mim, né? Qual que é a resposta padrão de vocês, se é que existe uma, o que vocês costumam dizer quando vocês ouvem esse tipo de crítica à esquerda, né, que o PT pecou porque agradou o empresariado. E logo, acho que dá para perguntar também como que vocês respondem sobre a acusação de corrupção, né? Quando fala que o PT inventou a corrupção no Brasil, que o PT é o partido mais corrupto, que roubou 683 trilhões. Segundo o Pedro Doria, né? A calculadora do Pedro Doria tá muito louca. Eu não sei, me dá, por favor, um resumo de uma resposta mais simples que eu posso dar, né? Quando eu tô nessa situação de pessoas que não conseguem medir as coisas, a proporcionalidade das coisas e tal. Primeiro,
combate à corrupção, cara, é uma coisa também que a gente cansou de falar já, Cansou, né? Eu sei. Peço desculpas pela pergunta. Não é isso, mas é que, não, é inacreditável que isso ainda tenha que ser dito. Exato. Né? E não é culpa sua, isso tem que ser perguntado, ainda precisa ser dito até, né? Pô, todo mundo sabe que a Polícia Federal foi muito fortalecida nos governos do PT, que teve total autonomia do Ministério Público, que as indicações para o STF respeitaram os critérios da categoria, respeitaram os critérios da magistratura e tudo mais. Se teve um partido no poder que fortaleceu as instituições do combate à corrupção e se rendeu a elas, se submeteu a elas, foi o PT, tanto que vários petistas foram presos, a maioria dos processos totalmente falsos, totalmente infundados, mas vamos lá, o partido foi lá, né, as lideranças se submeteram, Lula foi preso, né, Lula reivindicou a inocência, todos os presos reivindicam a inocência, estão no direito, mas nenhum deles fugiu, nenhum deles deixou de obedecer às ordens da justiça, né. E quanto àquelas críticas, o PT não fez isso, não fez aquilo outro, eu acho que, a tal da autocrítica eu vejo muito em todas as lideranças do partido. Todos que participaram de todos os governos sempre foram capazes de ir para a imprensa e dizer, olha, realmente o partido não fez isso, não fez aquilo, deveria ter feito mais. Existe autocrítica também, né? E outra coisa também o governo Dilma não tava bem. Aí o que acontece? Dá um golpe e tira o mandato da pessoa. Então acho que a partir do momento que tem um golpe, que um mandato é cortado dessa maneira, ninguém vai ter o direito de cobrar nada, de cobrar que foi um mau governo. O governo não teve nem condições de se completar. Foi um não governo, né? Desde o Aécio ter desistido, não aceitado. Exatamente. Desde que ela ganhou as eleições, a oposição se juntou para deslegitimar tudo que foi feito desde o começo. E aí depois de falar, mas o governo foi ruim, não sei o que. Não, a questão não é essa. Né? Você falou em autocrítica, né? Eu acho engraçado como a própria palavra autocrítica hoje, se a gente lança ela, a gente já pensa no PT, né? Porque o PT é a única entidade que tem a obrigatoriedade de prestar um relatório diário de autocrítica, parece, né? Exato. Não se cobra a autocrítica de quem executou um golpe de Estado, né? Um golpe político que seja, mas é um golpe de Estado, na minha opinião. Exato. E, enfim... Não, ia só acrescentar na questão da corrupção mais duas coisas. Foi o primeiro governo implantar de maneira incrementada o portal da transparência, né? E você poder analisar contas. E também foram os governos que mais conseguiram demitir funcionários públicos de carreira por corrupção, que era uma coisa raríssima no Brasil. Ou seja, houve o combate desde o início, mas eu nunca entendi. E é nisso que eu falo de despolitização, e era uma crítica que eu fazia quando o PT era oposição. As acusações repetidas de oposição, porque da oposição utilizar a corrupção como um mecanismo de deslegitimização de um governo, porque virou até pauta de candidaturas e... Combater corrupção não é um projeto de política pública. Historicamente, né? Exatamente. É uma obrigação e cada governo tem seus mecanismos para evitar casos mais profundos. Agora, o que se considera corrupção, eu acho que também é grave, porque todos os que acusam o PT de corrupção, tal, não sei o quê, além de não analisar como foi o governo, eles fazem um recorte muito, muito específico, né, do que é corrupção. Por exemplo, sonegação não entra nessa história. É lindo. A corrupção privada nunca entra nessas contas, né? Se você tivesse um sonegômetro, os números iam sair bem maiores do que aquele de impostômetro que existe em algumas cidades do Brasil. São Paulo foi pioneira nisso, né? Acho que foi algo que a Fiesp implementou, inclusive. Um sonegômetro daria números gigantescos, bem maiores do que aquele. E não entra nessa conta de corrupção, por exemplo. Aí sim daria uns 800 trilhões, nem daí para mais. Se pega ao longo dos anos, e são todas as grandes empresas envolvidas, né? Lembrando que a Polícia Federal teve
eu já nem lembro os nomes de fantasia, que parece que é o pauteiro mancheteiro do Notícias Populares, que deve dar o nome para as operações da Polícia Federal, mas que foi suspensa, né? Bastou chegar em grandes empresários, bastou chegar na Globo, e quanto se devia em imposto de renda, e falcatruas para não ser pago, até sumiço aí, né, de pessoas que passaram documentos de empresas para a Polícia Federal, foi totalmente suspenso. Corria junto com a Lava Jato. E foi a Operação Lava Jato que adquiriu notoriedade e continuidade. A operação contra sonegadores parou ali. Ninguém, não teve nenhum processado, não teve ninguém preso por causa disso, nem escândalo na mídia. Eu não sei por que a mídia não compra esse barulho, né? Não sei por quê. Sabe por quê? Eles precisam continuar sonegando, né, e pagando o mínimo possível de impostos. E as mesmas pessoas que, quando você vai no espectro mais à direita, as mesmas pessoas que falam de corrupção são as que acham que sonegar é uma virtude, né? Que o imposto é algo indevido, é um roubo do Estado. Exatamente. E são as mesmas pessoas que dizem que imposto é roubo, são as que, em determinados momentos, querem a ajuda do Estado para se reerguer, né? Com certeza, e perdão de dívida fiscal, né? Isenção, essas coisas todas. E empréstimo, dinheiro do Tesouro e assim por diante. Só acrescentar uma coisa, é que corrupção vai existir sempre em todos os âmbitos da vida humana, né? Eu acho que no que diz respeito a um governo, a gente precisa avaliar o que esse governo faz para combater esse tipo de prática, né? É impossível a gente eleger pessoas totalmente apostando completamente que elas vão ter uma moral muito elevada acima da moral de toda a humanidade e que elas não serão corruptas de maneira nenhuma. Não, é claro que a gente não tem que eleger ninguém achando o cara vai ser corrupto, a gente vai perdoar. Não é isso. Mas a gente tem que estar preparado para combater o tipo de prática caso ele aconteça, né? E a partir disso que a gente precisa avaliar os governos, né? Só colocar isso como uma categoria moral e avaliar os governantes se eles são corruptos ou não é assim que funciona. Eu acho que dá para dizer que transparência é muito mais eficiente no combate à corrupção do que falso moralismo, né? Sim. Eu queria só completar com uma coisinha também, algo que foi dito e que eu passei por cima. Você acusar o que não foi feito vai ao encontro do que eu escrevi outro dia. O PT não foi golpeado, nem afastado e nem gerou esse ódio todo pelo que não foi feito. Foi pelo que foi feito. Exato. É uma maneira de você falar o que não foi feito, é uma maneira de você esquecer, basicamente, todos os avanços que se teve durante esses governos petistas. A ideia de redistribuição de renda, ascensão social, garantia de direitos, isso tudo tem que ser esquecido de alguma forma para essas pessoas. Então você tem de falar o que não foi feito. E aí isso vira basicamente uma plataforma mais à esquerda. Porque o PT não fez isso, não fez aquilo. Você não fala do que fez. É uma coisa impressionante e esse discurso cola. Cola porque ele está sendo martelado, né, desde sempre aí na Rede Globo. Sim. Bom, sobre isso, inclusive, né, eu vi hoje a Bia, que no Twitter ela é a Bia Biônica, apareceu na minha timeline hoje se perguntando, né, um post de desabafo, como é que eu não posso chamar um arrombado filho da puta de arrombado filho da puta, né? Por que você, né, aonde que esse mundo foi parar? Então, eu queria ver se vocês conseguem... Concordam com esse raciocínio, né? Hoje, as pessoas estão se desconstruindo, né? Estão muito desconstruídas. Puta merda. Porque eu sou homem, então eu não tenho local de fala, eu não consigo sentir a dor, o machismo ele é estrutural, cultural. Então o negro também, o racismo ele é estrutural. As pessoas estão começando a entender umas coisas assim que são muito complexas, né? Que tipo, que mulher é gente, que preto é gente. Então, agora que as pessoas estão se dando conta disso, e percebendo, né, principalmente que às vezes você acha que você não é racista, mas você é racista, acha que você não é machista, mas você é machista. Quando é que as pessoas vão perceber o capitalismo estrutural? Quando é que elas vão perceber, além da opressão do patriarcado, do branco hétero, quando é que elas vão perceber a opressão, né, do capital, que elas estão sendo exploradas? Será que esse debate de Twitter, de identitarismo, uma hora vai evoluir, vai todo mundo ter aquela grande ficha, né, da Laerte?
ela vai cair e todo mundo vai entender e falar assim, caralho, nós estamos aqui discutindo se eu tenho que chamar ele e ela de X, né? Botar o X no lugar da vogal, enquanto tem uma trozoba, um cacto sendo enfiado no meu cu, né? Então... É isso. Será que precisa de uma chacoalhada para as pessoas perceberem a prioridade do debate? Assim, vocês queria ouvir o desabafo de vocês. Ele quer que a gente seja mais massacrado do que a gente já é normalmente. Não, ele quer... Cara... Não, mas nós estamos no final do podcast, agora já tá tranquilo. Cara, só ficou eu já fui aqui... lixada pelo Felipe Neto. Ontem eu li um tweet, eu até destaquei ele privadamente e mostrei a Bia justamente, foi que uma pessoa dizendo a respeito de uma estrela entrevistada e ele deveria dar aulas de etiqueta pessoal. Vai. E eu tinha brincado sobre isso outro dia. Daqui a pouco vai ter tanta regra de etiqueta que eu não vou poder falar com a minha companheira que é negra, né? Eu vou ter de olhar, ver como que eu tenho de me dirigir a ela, como mulher, como negra e assim por diante. Eu acho que essa pauta de identitarismo, eu acho que essas pautas identitárias, elas fazem parte do mesmo pacote, bem que incentiva esse pensamento apolítico. Na maior parte das vezes, deslocam o debate para algo específico e que estaria inserido dentro do sistema. E o pior são algumas soluções, né? Tem uma arroba excelente, aliás, e o codinome é Drão. Eu acho que o rapaz chama Pedro, e que ele colocou que um determinado entrevistado falou várias vezes sobre o combate ao sistema capitalista, enquanto ele olhava os tweets, e os tweets falavam de pretos no topo, certo, que era justamente o contrário do que ele estava falando. Mas era o discurso que mais cola, o que mais pega, o que mais gruda, e que é o da visibilidade. Então é muito difícil, porque quando você tem uma pessoa mesmo de destaque que fala isso, parece que o discurso é recortado em função da visibilidade dela, do cargo que ocupa, do espaço que está falando, mas jamais o próprio conteúdo, quando se trata de atingir o sistema, ele é destacado. Então eu acho que faz parte um pouquinho dessa destruição que a gente está vendo do pensamento político. Agora a Bia que fala. Só eu vou ser massacrado depois nos CTs? Não, você falou do negócio do arrombado, né? Vamos lá. O que eu achei muito interessante na história toda é porque eu falei a respeito de um professor... era um print de WhatsApp em que um professor recebeu uma mensagem de um aluno e esse aluno falava que não podia fazer as tarefas online porque os pais estavam sem auxílio emergencial, as coisas estavam difíceis em casa, não sei o quê. E o professor respondeu, mas com força de vontade todo mundo consegue. Nossa. Beijos pra todos, que acho que a mensagem era no grupo. Horrível. Eu falei, esse cara é um arrombado, né? Ou seja, eu tô falando de uma pessoa, um professor, tá exercendo uma espécie de autoridade, né? E tá se lixando para um problema muito real de um aluno, né? Tá ali exercendo uma opressão sobre ele, né? Tô falando disso. Aí vem um homem e comenta no meu post, mas eu sei que algumas pessoas são arrombadas, mas arrombado não é um termo homofóbico, não sei o quê. Eu falei, nenhum arrombado vai ter direito de me impedir de chamar arrombado de arrombado. Exato. Se eu não puder chamar o Bolsonaro de corno, né? O que eu vou fazer da vida? Eu vou falar o quê, né? Então, aí eu escrevi em seguida, olha, eu acho que para essa patrulha da língua que tá tendo aí, né? Eu acho que machismo, racismo, homofobia, na vida real, são coisas muito mais pesadas do que você xingar alguém no Twitter. Também não tô falando que é pra xingar todo mundo, de sair xingando todo mundo. Não, mas exato, eu tô xingando uma pessoa que está ocupando, tá ali numa posição de opressão. Eu não tô chamando qualquer pessoa, né? E eu acho que o palavrão faz parte da nossa vida, sabe? Você tem raiva, o ser humano tem raiva do outro, né? Sabe, a gente não pode achar que é por conta das nossas identidades, né? Por conta que a gente pode se unir e assimilar todas as diferenças e se amar. Não, mas na vida prática as pessoas se sabotam, as pessoas são filhas da puta umas com as outras. Se a gente não tiver o direito de extravasar a raiva, de xingar o outro que te faz mal, isso é uma maneira de domesticação também. Eu me recuso a ser domesticado dessa maneira, sabe? Perfeito. Quem faz mal pra mim é arrombado mesmo.
Perfeito. E arrombada é uma palavra sonora, uma palavra bonita. Isso. E ainda tem componentes morais em cada palavrão. Não é todo mundo que eu mando tomar no cu que é para fazer exatamente o que eu estou falando, literalmente. Tem tudo algo que cerca o vai tomar, ou vai se fuder, ou algo assim. Não é para ser literal. E quando a gente é mulher é tudo muito mais pesado, né? Aí se eu sou mulher, aí se uma outra mulher me faz mal, me causou algum dano, eu chamo de vagabunda, significa que eu estou estruturando todo um sistema de opressão misógino e que eu tô falando que ela é uma trabalhadora do sexo, qualquer coisa do tipo. Não, ela é uma vagabunda que me prejudicou de alguma maneira. Exato. Eu ainda sou pelo direito de ter de poder ofender quem me ofendeu primeiro, ué. É o direito ao uso coloquial, né? Você não tá falando de nada sobre sexo, né? Nem desse tipo. Eu não tô teorizando, exatamente, eu não tô teorizando nada disso. Eu estou apenas me dirigindo a uma pessoa que eu acho que ou ela tá numa situação de opressão, ou ela me causou diretamente algum mal. Exato. Enfim. Perfeito. Eu queria, para ilustrar, né, isso que a gente está discutindo, a primeira vez que eu fui expulso do Twitter, e nas outras vezes eu fui expulso em decorrência dessa primeira vez, já que uma vez suspensa, sua conta em definitivo, você não pode fazer outra conta. E eles detectam, acho que alguém me avisou até que pela foto, eles têm um sistema de identificação, né? Sim. Então eu vou ter que usar agora uma foto de outra forma. Mas enfim, eu fui suspenso porque a Ana Hickman postou uma foto de um banquete com talheres de prata, aquela bandeja luminosa, né, reluzente, falou, oba, caiu o VR. E eu, por reflexo, né, naquela hora da manhã, eu falei, vai tomar no cu, sua arrombada, filha de uma puta. Exatamente essas palavras. E eu fui expulso por misoginia, né, por usar esses termos de baixo calão para ofender uma mulher. E eu tenho certeza que se eu postasse uma foto do meu VR, do meu Vale Refeição, ia ter gente da esquerda dizendo que isso é ostentação, que tá dando gatilho, que nem todo mundo tem VR. Então, assim, a prioridade dos debates é incrível, né? Você deu sorte, né, de só ter sido expulso do Twitter, porque sendo o caso da Ana Hickman, podia ter levado uns tiros também, né? Exatamente, né? Tem essa preocupação extra aí. Agora o seu podcast vai ser expulso também depois disso, mas tudo bem. A gente já é persona não grata na maioria dos lugares, né? Se você chamou a gente é porque você sabia do que estava falando. Você tinha algo em mente. Boa. Bom, para fechar agora, eu também acho que é uma ilustração legal. Quando eu entrei na faculdade, né, minha mãe é sindicalizada, então, desde 94, numa escola de elite burguesa, eu era o único lá no censo que tinha na porta da sala de aula, né, voto no Lula, eu era o único que tinha votado. Com 10 anos eu dizia que eu ia votar no Lula, né, tinha aquele censo na escola, o resto todo mundo Fernando Henrique, Collor, né, antes. Então, também tem uma divisão na minha família, né, uma parte do PSDB e uma parte do PCdoB. E quando eu cheguei na faculdade, eu fiz Direito na Federal do Espírito Santo, eu comecei a me envolver com o centro acadêmico, diretório, e eu vi que o PT, ele congregava, né, digamos assim, as esquerdas, mas tinha uma oposição, era como se tivesse uma direita dentro do movimento estudantil e era ao JS, né? Inclusive já participei de muito porradeiro aí da juventude do PT contra a playboyzada da UJS. Por ironia do destino, né? Minha mãe depois se filiou ao PCdoB, PCdoB foi base do governo Lula depois disso. E assim, eu tenho uma simpatia, né? Principalmente quando eu li sobre a divisão entre PCB e PCdoB, né? De gostosas gargalhadas da nossa esquerda, mas eu entendo, né? Quando tem dois esquerdistas, tem uma divergência. Eu queria, assim, para fechar, eu tô falando muito, que vocês explicassem pra galera que tá ouvindo aí, a gente tem muito progressista, esquerda liberal ouvindo a gente, por que o PT não deve se aliar, como é que se diz? Eu não consigo nem falar isso sem me sentir ridículo. Por que o PT não apoia o Ciro Gomes, que é um candidato tão higienizado? Ele é mais tucano até do que o próprio Haddad. Ele é tão branco. Por que a gente não apoia o Ciro Gomes, né, para poder dar os nossos votos para o senhor 12%? Queria que vocês explicassem, assim, de forma geral, né, qual é o limite do pragmatismo? Por que a gente não pode se aliar com FHC
e Ciro Gomes agora, para fechar com João Dória, né, nas eleições que vem aí, com Moro e Luciano Huck. Fala pra gente sobre a frente ampla, na opinião de vocês aí. Por que vocês não querem tirar o fascista do poder para colocar um outro um pouquinho menos fascista? Não, nós queremos tirar o fascista do poder. É a coisa que nós mais queremos. Mas eu vou numa coisa que o Lula falou, que ele tá repetindo aí, que que lugar o povo vai ter nessa história, né? É muito fácil chamar Ciro Gomes, FHC, Mônica De Bolle, o caralho a 4 aí, para fazer uma frente ampla, para falar que todo mundo é 70% e não sei o quê. Tudo bem, tira o Bozo. E o que vai acontecer com o povo? Qual vai ser a política econômica depois disso? Né? Porque a gente não quer tirar o Bozo só por tirar o Bozo, a gente quer tirar o Bozo porque tudo que ele está fazendo é ruim. E a gente acha que uma mudança radical de tudo isso é com políticas econômicas e sociais que privilegiem principalmente as camadas mais pobres da sociedade, né? Que são essas pessoas que estão morrendo de coronavírus hoje, que estão sem emprego, né? A gente não quer um Brasil inteiro em que todo mundo é Uber ou vende Jequiti. A gente não quer isso para a nossa economia. A gente quer um projeto de desenvolvimento, né? A gente quer mais pessoas nas universidades, né? A gente quer realmente ser um país grande. Então, eu acho que o que tem aparecido nesses modelos de frente ampla é muito pouco. Me parece uma coalizão para o Guedes poder governar, né? Tipo é isso. E o Guedes, né? É um símbolo, né? Não é o Paulo Guedes. Se não for ele, vai ser qualquer outro que vai fazer a mesma coisa. É um conceito, né? Virou um conceito Guedes. Então, a gente não quer isso. E outra também, tentar cicatrizar pelo menos um pouco as feridas que ficaram na nossa democracia. A gente veio de um golpe. A gente tem o Lula que ainda está sem os direitos políticos, né? A gente quer pelo menos que esses erros, vamos dizer assim, bem entre aspas, sejam reparados. Não é possível que o povo saia tão machucado, tão danificado e não tenha um mínimo de reparação nisso tudo. Isso não pode acontecer. Exato. Eu queria só lembrar da frase do Lula, que para mim foi muito mais do que uma frase de efeito, foi muito mais do que algo buscando simpatia geral ou catarse ou de uma parte da militância. Quando ele fala que ele só aceitaria participar se pedissem desculpas a Dilma, para mim isso é bem mais profundo, porque eu acho que não dá, nesse momento, quando o PT ganhou a eleição, fazer uma coalizão grande com o partido que governa o Brasil na prática, ou pelo menos o Congresso na prática, há tantas décadas, que é o PMDB, era uma coisa, você precisava ter maioria, passar projeto e implementar suas políticas. Agora, no momento, se unir a quem apoiou o golpe e quem não apoiou aí dentro dessa frente ampla foi no mínimo dúbio, ou seja, acabou apoiando também, tipo Ciro e FHC, mas a Marina apoiou deslavadamente. Você se unir com esse pessoal agora, eu acho que seria basicamente uma falência política e uma falência partidária. E é isso que a Bia falou, vocês se falaram do Guedes, mas tem, além da política econômica, o desmantelamento do Estado, que eles estão sendo super bem sucedidos nisso. É em curso, aliás, né? Exato. Colocar militar aqui e ali já é desmantelar o Estado, porque esse pessoal não sabe fazer o ocucu, né? Perfeito. E assim, isso continuaria, e parece que é do agrado de todo mundo que patrocinou esse caos, esse pandemônio que nós estamos vivendo de 2013 para cá. Além da política econômica ser absolutamente neoliberal, elitista, selvagem, de rapina, o Estado está se desmantelando. As próprias instituições estão se desmantelando. Isso parece ser do interesse geral. Só troca o Bolsonaro que tá bom. O cacete. Começou com Temer, né? Não começou com Bolsonaro. Exatamente. Não, e a gente vê que eles estão os frente amplistas, né? Eles estão tão pouco dispostos a pensar no povo brasileiro, a pensar na democracia, né? Que, se a gente for falar francamente, o PT não está pedindo nada.
O que o Lula falou? Pedir desculpas pra Dilma. A própria Dilma falou, eu só quero que reconheçam que foi golpe. Sabe? Ninguém tá pedindo o mandato de volta. Ninguém tá pedindo pra entregar a faixa pro PT. Né? Então, os direitos políticos pro Lula ainda poder disputar eleições. Quer dizer, a gente ainda tá aceitando participar de eleição depois de toda a cachorrada que fizeram com a gente. Né? É isso é mínimo. Exatamente. É colocar os pingos nos is, né? Isso é mínimo, sabe? Se for olhar numa perspectiva mais ampla, isso é mínimo. E nem isso, né, a elite quer, nem nisso a elite quer ceder. Né? Então a gente vê que, na verdade, essas pessoas não estão nem um pouco interessadas no bem-estar do povo brasileiro. Exatamente. Eu queria só dizer assim que não é isso que a gente está pedindo, mas eu particularmente estou topando até aquela faixa ditadura do proletariado que passou aí no domingo. Eu estou pedindo para mirar na cabecinha do Bozo, entendeu? Exatamente. É uma disputa muito desleal, né? A gente cumprindo o regulamento e o outro lado não, né? É isso, é exatamente isso. É exatamente isso. Beleza pura. Para quem se interessou e quiser acompanhar mais dessas opiniões de vocês, a gente já falou que o Mal tá escrevendo lá no Recontaí, a Bia tá escrevendo no Medium, mas fala aí da @ de vocês e uma mensagem final aí, se quiserem, de o que vocês esperam do futuro, o que vocês estão sentindo que vem pela frente. Olha, vai chover gafanhoto, vai chover canivete e a gente tá... Eu acho que ainda o pior não veio. Eu acho que a gente tá piorando a cada dia. Eu não me arriscaria a dizer o que vem pela frente. A única coisa que eu garanto que não vem é a aparência de rupturas mais radicais, porque o que a gente está vendo de 2013 para cá são rupturas reais, verdadeiras, de se rasgar a Constituição até depor uma presidenta, mas sempre com uma aparência de a democracia permanece. Eu acredito que nós vamos continuar nessa linha por um bom tempo. No mais, me acompanhar pelo Malfalavinha, pelos textos no Recontaí. O blog é bem legal e gostei, adorei ter participado, viu? Ah, maneiro. Bom demais. Bia, fala pra gente, @Bia Bionica. É isso aí. Bom, eu também, eu não me arrisco a dizer o que vem por aí, porque a gente não tem nenhuma constância, né, em nada no Brasil no momento. Né? A gente depende de muita coisa para tentar fazer alguma coisa dar certo. A única coisa que eu gostaria de dizer é pra gente não desanimar mesmo assim, né? Boa! Olha, mensagem de otimismo. Hoje uma seguidora me falou, companheira, se você desanimar, eu vou desanimar também. Não, se a gente cair, continua militando deitado, entendeu? Isso, não tem essa opção, né? Não tem essa opção, o que a gente pode fazer? E política é isso aí mesmo, né? São facções em disputa, um tentando puxar o tapete do outro. A nossa história do Brasil é assim mesmo, mas o que a gente não pode é desanimar, a gente tem que continuar lutando pelo que a gente acredita. E queria agradecer aí a participação, agradecer você, Ivo, seus seguidores aí. Quem quiser continuar, quem quiser me conhecer melhor, o Twitter é @Bia Bionica, o Medium é Bia Bionica também. E é isso, tamo junto. Pô, valeu demais. Agradeço vocês aí que toparam participar de um podcast desconhecido com um desconhecido. Um cara que às vezes dá RT no Felipe Neto, né? Agradeço a paciência e acho que foi uma bela de uma utilidade pública trazer esse papo aí pros nossos ouvintes. Então a gente fica por aqui e até a semana que vem. Valeu demais. Me segue lá no @treta. De vez em quando, um RT no Felipe Neto, como eu disse. Mas o Fê Castanhari tá de castigo. Não tô dando RT nele por uma semana. É nóis. You need to baby, I'm not fooling. All the good time, baby, I've been misused.
muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. De vez em quando, dependendo da droga que eu tô usando, pode escapar aí um RT no Felipe Neto, uma coisa assim. Aí eu já peço desculpa. Quando eu tô sóbrio, eu apago. Se quiser, pode dar um follow, bloque, não tem problema. Dependendo da droga que você está usando, eu já notei no seu podcast que os efeitos sonoros ficam bem malucos. É, tem, de vez em quando eu evito, mas às vezes é irresistível. Quando é papo sério é mais difícil de usar. Mas pode acontecer, se eu esquecer alguma coisa, por exemplo, dar um branco, aí tem que ter um efeito sonoro. Estalo Podcasts.